os possessivos adjetivos, eles acompanham o substantivo. Eles vão dar a ideia de posse, porque essa é a função do possessivo, dizer que alguém possui alguma coisa, mas ao mesmo tempo eles vão acompanhar, caracterizar o substantivo. Bom, a primeira coisa que eu queria aqui chamar a atenção de vocês, então, é que os possessivos vão acompanhar, então, os pessoais. Olha lá. Para eu vou usar mimis. Para tu, eu vou usar tutus. Atenção. Possessivo não tem acento. A pessoa, sim. Sujeito tem acento, possessivo, não. Depois, para ele, e usted, ou seja, terceira pessoa, eu vou ter sus, nosotros. Nuestro, nuestras, nuestros e nuestras, vosotros. Vuestro, vuestra, vuestros e vuestras. E para eles, elas e ustedes, eu tenho sus de novo. Os possessivos, eles vão variar, então, em número. Tá? O que eu quero dizer com variação de número? Singular e plural. E como que eles vão variar em número? De acordo com a coisa possuída. Então, por exemplo, se eu, Luciana, então tô falando de mim, aqui ó, eu. Se eu tenho um cachorro, como é que eu vou falar? Mi perro. E se eu tiver vários cachorros? Eu, particularmente, tenho 4. Então, como é que eu vou falar? Mis perros. Por quê? Porque são 4 cachorros. Então, eles vão variar de singular e plural de acordo com a coisa possuída. Vamos pensar no português. Por exemplo, se vamos supor que tem 5, 6 pessoas que moram numa única casa, amigos que resolveram aí dividir o aluguel e moram na mesma casa. Quando essas pessoas forem se referir a essa casa, como é que elas vão se referir? Nossa casa. No singular. Por quê? Porque é uma casa única para todos. Agora, cada um tem a sua casa. 5, 6 pessoas que moram em casas diferentes. Então, são várias casas. Então, quando nós formos nos referir a essas casas, vamos falar como nossas casas. Então, só para a gente poder parar para pensar que funciona igual no português. O singular e o plural acompanham o português. Se a coisa possuída é singular, o possessivo fica no singular. Se a coisa possuída está no plural, o possessivo vai pro plural, ok? Variação de gênero. Neste caso aqui dos adjetivos, os únicos que vão variar em gênero seria com referência a nosotros, a primeira do plural, que eu vou falar nuestro e nuestra, nuestros e nuestras, igual o caso da casa, então eu vou falar nuestra casa ou nuestras casas, de acordo? E vosotros também, que é a segunda do plural, vosotros é um montão de tu, que eu também vou variar se a coisa for masculina, feminina, singular ou plural. Vuestra casa, vuestras casas. Vamos lembrar com relação aos pronomes pessoais? A primeira pessoa, eu, aqui ó, sou a primeira pessoa, quem fala, quem está proferindo a fala. Segunda pessoa, você que está aí do outro lado do vídeo. É a pessoa com quem eu falo. É a pessoa que recebe a fala de quem está proferindo. E a terceira pessoa não participa. Por exemplo, minha mãe, ela vai vir aqui hoje. Cadê minha mãe? Não tá aqui? Alguém tá vendo minha mãe aqui? Não, só tô eu e vocês, não é não? Então, a terceira pessoa é de quem a gente fala. Ela não participa do diálogo, ela não participa aqui desse discurso e de ouvir o discurso. A terceira pessoa, ela tá fora. Quando a gente usa su e sus, isso confunde a gente um pouquinho por causa do português. Principalmente para nós aqui que somos mineiros, né, gente? A gente usa o você aqui em Minas. E aí, quando a gente usa o você, quando eu falo seu ou sua, eu estou falando diretamente com a pessoa que está na minha frente, digamos assim. Eu falo assim, aqui ó, aqui o seu marcador. Olha o seu marcador aqui na minha mão. Falando com quem? Com você que está do outro lado do vídeo. Então, você é a minha segunda pessoa. Por isso que quando a gente vem para o espanhol, a gente fica perdido. E acha que a gente pode usar o su e sus para a segunda pessoa. A princípio não podemos não. Só podemos em um único caso. Qual caso? Quando essa segunda pessoa for você. Porque o você não é com quem eu falo também, só que o você tem conjugação de terceira, por isso está aqui embaixo, ó. Então, você é uma forma de tratamento formal. Tu é informal e o você é formal. Então, quando eu uso o você, eu estou falando com quem? Com uma pessoa mais velha, tem muito mais idade do que eu. Com uma pessoa, por exemplo, que tenha um posto de trabalho que precise dessa formalidade.
Um médico, um dentista, um juiz ou uma pessoa desconhecida. Então, em situações formais, por exemplo, estou dentro de uma empresa, conversando com as pessoas dentro de uma empresa, meu chefe, colegas de trabalho, no momento que a gente não tem tanta intimidade assim, eu vou usar o você. Então, o você é um tipo de tratamento que a gente usa em situações formais. Então, se eu tiver no momento de uma situação formal, aí sim, eu vou usar o quê? Sus. Porque é uma situação formal e eu estou me referindo a um você, a um senhor, uma senhora ou uma senhorita. Se não é um caso de situação formal, eu não posso usar su e su para falar diretamente com a pessoa, não. Eu tenho que usar o quê? Se eu estiver falando diretamente com a pessoa, eu tenho que usar tu. Por exemplo, mira, tu marcador está aqui. Llévalo. Então, estou falando diretamente com você. E com um tu. No caso, você e tu são equivalentes. E por que isso confunde a gente? Porque, por exemplo, se eu falar assim, su casa está muy lejos. Normalmente, nós que somos mineiros, eu penso assim, a sua casa está longe. Mas eu não estou falando da sua casa. Eu tô falando da casa de uma terceira pessoa, pode ser minha mãe, por exemplo. Que a casa da minha mãe, a casa dela, tá muito longe. E não a sua. Se eu estivesse falando da sua casa, eu diria como? Tu casa. Tu casa está muy lejos. Su casa, dela, de quem não participa, está muy lejos. Aqui na América Latina, também se pode usar, é muito comum usar de ele ou de ella. Exatamente para ficar mais clara essa ideia que pertence a uma terceira pessoa que não participa do discurso.